Fala aí, galera, mais uma vez estamos voltando com mais um vídeo top da galáxia aí. Mais um momento, tamo junto nessa e a gente vai dar continuidade aí, mais um vídeo, mais uma live e falar um pouquinho da palavra de Deus, porque é importante que falamos da palavra de Deus. Não importa a hora, não importa o dia e não importa muito aonde você esteja. Importante que você fale de Deus e fale de Jesus. É muito importante isso, né? E aqui hoje eu vou trazer uma live bem topzera da galáxia, hein? Não é uma live qualquer não, é uma live topzera. Acompanha desde o começo até o final. Tamo junto nessa e vamos falar um pouquinho de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo e um pouco do discípulo, né? Que a gente vai estar lendo aqui, introduzindo. E o bacana e da hora aqui é que Jesus, na última mensagem que a gente leu aqui, na última passagem, a gente vimos que os discípulos e Maria Madalena, eles falaram um com os outros, né? E eles não acreditaram praticamente uns nos outros. Como a palavra que tem mencionado, quando Jesus ele morreu e depois ele ressuscitou, nem os discípulos acreditou em Maria Madalena. E depois os dois discípulos também foi falar com os outros discípulos, também eles não acreditaram. Mas depois, quando Jesus apareceu para os 11 discípulos, aí eles começaram a acreditar. Eles começaram a crer. Só que nessa passagem que a gente vai estar falando aqui hoje, não é sobre os discípulos anteriores, os apóstolos, e nem Maria Madalena, né? Vamos estar falando o seguinte aqui, como a palavra de Deus aqui, ela tem mencionado. Jesus agora, ele pode ir para o céu tranquilo. Por que ele pode ir tranquilo? Porque agora os discípulos compreenderam que ele foi ressuscitado. Ele voltou, praticamente. Ele voltou. E ele voltou para cima, ao lado do Pai, aonde ele esteve praticamente desde o começo. É muito interessante o porquê. O porquê ele precisou estar aqui todo esse minuto, todo esse tempo, todo esse momento. Se ele não tivesse ficado aqui, como é que seria? Não seria como estar hoje aqui falando de Deus ou falando de Jesus. Então precisou praticamente ele passar todo esse processo, né, que aconteceu. Morreu, ressuscitou, fez muita coisa pelo povo e agora ele pôde retornar ao lado do Pai. É tão interessante aqui, o que ele vai dizer aqui é top, mano. Por meio dos milagres, provará que a mensagem dele era verdadeira. Então, todos os momentos, os milagres de Jesus Cristo, o que ele tem feito pelo povo, o que ele tem feito por mim, por você, sempre foi real. Apesar das pessoas muito não acreditarem, derem as costas para ele, muitas das vezes, até mesmo os discípulos abandonou ele. Algumas vezes, quando ele foi orar, os discípulos cochilavam, dormiam, eles não ficavam em guarda. Jesus falava assim: fica aqui que eu vou lá orar, mas eu já volto. E das 3 vezes que ele foi orar, falar com Deus, os discípulos estavam dormindo. Praticamente abandonou ele. E quantas pessoas
abandona a Cristo todos os dias. Então não são os discípulos que abandonou Jesus naquela época. As pessoas dessa época também abandonam Cristo. Abandona Deus por estar desesperado, ou até mesmo quando acontece alguma coisa desagradável, também abandona Deus. Então as pessoas de antes de hoje ainda abandonam Deus. Por mais que ele veio, por mais que ele fez os milagres, as pessoas ainda não crê. Tão cego. Mas mesmo assim, por meio de milagres, provava que a mensagem dele sempre era verdadeira. Tudo que ele fez, tudo que ele tem feito, sempre foi verdadeiro. Nunca foi passado para trás, nunca foi de enganar alguém. Simplesmente, sempre foi de mostrar a verdade para o povo. A verdade para mim, a verdade para você. Qual é o Deus que fala de amor, que fala de família, que fala de união, confraternização, felicidade, alegria e detalhe, vida eterna. Não dá pra ficar pensando só nessa vida e esquecer a outra, porque depois dessa aqui tem mais uma ainda, só que não aqui, aí é no paraíso. Então é interessante que nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade, entendemos que tem um Deus que quer simplesmente nos abençoar. Ele quer nos abençoar, ele quer nos ajudar, ele quer estar com a gente. Mas quantas pessoas querem estar com ele? Quantas pessoas que querem abrir o coração para ele? Dá para contar os dedos, porque a mensagem ela já é falada, né? Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Será que nesse meio vai estar você? Será que você vai ficar? Será que você vai subir? Não dá para ficar só no será. Ou a gente sobe ou a gente desce. Tem que ver quem quer descer. E na tribulação aí eu não quero ficar não. Eu quero subir. Então, aqui hoje vamos estar falando só 2 versículos da palavra de Deus. Não é muito, mas eu creio que não é a quantidade de versículos que você vai se encher de Deus, né? Eu creio que a qualidade da palavra de Deus que vai deixar você satisfeito e feliz. E aqui então a gente vai falar de 2 versículos. Já estamos praticamente no finalzinho dessas introduções da palavra de Marcos, né, que a gente tem feito até todos esses dias aí. E depois a gente vai estar falando uma outra passagem. Claro que não vai ser mais Marcos, vou mudar um pouquinho lá para trás. Então aqui hoje nós vamos falar, o tema daqui hoje é Jesus vai para o céu. Olha só que tema da hora. Como é que pode, né? Jesus vai para o céu, sendo que ele já vem do céu. Ele vai para o céu, sendo que ele já veio do céu. Mas ele veio em carne dessa vez, né? Ele veio em carne para sentir o que a gente sente, para ajudar a gente, morrer pela gente, tirar nós das trevas, dos pecados. E agora ele volta para cima, ao lado do Pai. Como é que pode, né, mano? Ao lado, ele sentou-se lado direito de Deus. Cara, o negócio é 1000 graus, mano. Como a gente vê essa passagem aqui, é uma passagem muito cabulosa, mano. Porque tem gente que bate cabeça, né? Fala, caramba, como que pode um Deus, ele ser Jesus, ele ser o Espírito, ele ser 3 em um só? Como é que pode, mano? Pai, Filho e Espírito Santo, como é que pode, mano? Tem gente que se confunde com isso. Até eu às vezes me confundo. Mas vamos estar falando aqui hoje sobre Jesus vai para o céu. Então Marcos 19 ao 20, 2 versículos da palavra de Deus. Acompanhe desde o começo ao final. Estamos juntos nessa. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Só esse pequeno versículo a gente já entende que depois de falar com eles, foi os discípulos, foi os 11 discípulos que Jesus apareceu para eles, porque eles estavam sem fé, eles não acreditavam mais uns nos outros,
Por isso que Jesus teve que aparecer para eles, porque entre eles já não tinha fé. Não tinha, porque se você for ver no versículo anteriores, Jesus até menciona algo bem que real. Eles esqueceram praticamente da palavra de Deus, eles esqueceram de ter fé, eles falharam com Cristo, porque do tempo que eles estiveram com Cristo, eles puderam ver que Jesus, ele curou, ele libertou as pessoas de demônio, ele espantou os demônios, ele ensinou muita coisa para eles. E quando Maria Madalena falou para eles que Jesus tinha ressuscitado, eles não tinham acreditado. E depois os dois discípulos falaram para outros discípulos, eles também não acreditaram que Jesus tinha aparecido e ressuscitado. Então, a gente entendemos que depois que Cristo morreu, os apóstolos, os evangelistas, os discípulos, eles perderam a fé. Perderam a fé, eles ficaram tristes porque eles não viram mais a presença de Cristo. Eles só viram mesmo a presença de Cristo quando Cristo esteve praticamente em carne. Quando ele morreu, eles ficaram tristes e perderam praticamente a fé. E foi por isso que Jesus, ele teve que aparecer para eles. Ele teve que aparecer e ficar até esse tempo, até de ir para o céu. Como essa mensagem aqui está falando aqui. Jesus vai para o céu. Depois de ele ter feito tudo que ele tinha que ter feito em carne, depois ele ressuscitou, aí depois ele apareceu para os discípulos e agora ele voltou ao lado direito do Pai. Olha que da hora essa passagem aqui, mano. Depois de falar com eles, com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus, aonde sempre tinha que estar. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda a parte, e o Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Olha só, precisou Jesus praticamente aparecer novamente para eles ir levar o Evangelho para o mundo, como Jesus falou para eles nos versículos anteriores. Agora que eu estou aqui, dê continuidade e vai levar o Evangelho de Deus para todas as criaturas. Não perca mais tempo. Então é interessante que a gente saibamos isso aqui, porque antes dele voltar para cima, ele falou com os discípulos que precisava levar o Evangelho para as pessoas que não poderiam parar, porque eles tinham parado. Eles tinham parado. E no versículos anteriores do capítulo 16, aqui tem uma passagem que Jesus, ele repreendeu eles. Repreendeu, olha só. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam na mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado, o que tinha visto. Então, aqui já fala dos dois discípulos. Eles tinham visto Jesus. Não só ele, como Maria Madalena. Então, eles mesmos, eles não acreditaram mais neles. Eles praticamente ficaram a vida inteira com Jesus. Quando ressuscitou, apareceu para eles, eles não creram. Não creram nem neles mesmos. Então foi por isso que Jesus teve que aparecer para os 11. Agora eles creram, como aqui no final menciona. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda a parte, e o Senhor os ajudava e, por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdade. Então, todo milagre que acontecia, eles viram que era verdade. Todo milagre, espantar demônio, cura, principalmente o amor. O amor é de Deus, o amor é de Cristo. Foi aí que a mensagem, os milagres, tudo provava que eram verdade. Então, a morte de Cristo, ela nunca foi em vão, porque as pessoas ainda, nos tempos de hoje, ainda conseguem levar a verdade, ainda não levam a verdade, levam a mensagem de Cristo, levam a mensagem de Deus. Então é interessante isso aqui,
porque a gente também temos que levar a mensagem. Não adianta a gente guardar essas coisas só pra gente. Se você guardar só pra você, é em vão. Eu vi uma mensagem ontem, sabe? Essa mensagem aí, eu achei estranho, sabe? A gente calado conseguimos levar a mensagem de Deus. Eu não creio nisso não. Porque a mensagem de Deus fala que a gente tem que levar o evangelho. Calado, ninguém leva. Impossível você calado, você pregar de Deus, alguém se converter. Não se converte não. Porque a palavra de Deus, ela fala, você tem que pregar o evangelho. Aqui não tem nenhuma passagem aqui que fala que calado você vai salvar alguém, você vai pregar para alguém calado. Impossível. As pessoas precisam ouvir. Eu sei que atitudes também podem levar a pessoa a crer em Deus. Mas calado, sem fazer nada, é impossível. Impossível, mano. Eu vi essa mensagem. Eu fiquei pensando, calado, a nossa presença só vai converter alguém? Não vai, mano. A pessoa, nos tempos de hoje, ela precisa ouvir de Deus, mano. Se ela não ouvir, se ouvindo já é difícil, e calado, como é que faz? Não cola, mano, não cola. A mensagem, ela tem que ser pregada, mano. Tem que ter atitudes. Tem que mover, tem que ter ação e reação. Eu penso assim, mano. Porque eu vim estudando essa palavra de Deus. Ela menciona isso, que temos que ir de pregar o evangelho. Calado não tem como. Impossível, mano. Impossível mesmo. Mas a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ. Tamo junto nessa. E a gente encerra o livro de Marcos aqui hoje. Porque essa aqui é a última mensagem de hoje. Então vamos estar lendo aqui. Mas eu já fiz a leitura já, né? Então não precisa mais eu fazer a leitura final. Então, que Deus abençoe todos vocês. Falou e um forte abraço. E espero vocês nos meus próximos vídeos, nas minhas próximas lives. Valeu. Uhul. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve geral. Ha! Falou. A gente vai encerrar por aqui agora.